Oi, Jessi, querida. Olá, cheguei! Chegou chegando. Eu quero te falar uma coisa que eu nunca te falei. Você é muito charmosa. Cara, você é muito charmosa, sabia? Eu às vezes, quando lembro de você, você teve uma época que usava mechinha rosa, não teve? Sim, sim. Era muito linda aquela mechinha. Ô, Gente, eu adoro isso porque as pessoas não entendem. Eu vou me arrumar sim para fazer live, eu faço tudo, eu adoro, eu adoro. Tem gente que fala, gente, para que passar perfume para entrar numa live? Gente, eu adoro. Então, assim, eu gosto disso, né? Eu gosto de estar bem vestida e tá tudo bem isso. eu faço a mesma coisa, passo perfume, eu venho assim, tipo, parece que eu vou encontrar pessoalmente. E a sensação que a gente tem é essa, né? Parece que a gente está encontrando uma amiga numa mesa de um restaurante para bater um papo gostoso, né? E também Exato. o pessoal que está de fora. Deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se você sabe. Você está vindo para fechar esse primeiro ciclo de lives que eu fiz do projeto que se chama Gente que Virou o Jogo. Eu tenho um perfil, né? Não sei se você já tinha olhado meu perfil alguma vez antes. Na verdade, o que eu faço também é a transformação de vidas, sabe? Transformação de vidas através da pessoa se olhar, dela entender que ela precisa ter o autocuidado, que para ela poder transbordar coisas boas na vida das pessoas, ela tem que estar inteira, né? Então, para ela. Sabe aquela coisa do acordar? Vamos, gente, acorda que não dá para ficar vivendo no automático. Vamos viver a vida todos os dias. Aí, o que que aconteceu? No final do ano passado, eu veio esse insight. Eu falei assim, gente, eu conheço tanta gente legal que tem histórias tão bonitas para contar. Eu acho que eu preciso levar essas histórias, porque as pessoas precisam de inspiração, sabe? As pessoas precisam de inspiração. Porque fica todo mundo vivendo um dia depois do outro, um dia depois do outro, ninguém para pensar, né? Aí eu falei, cara, aí eu pensei, vou trazer pessoas bem diferentes entre si, todas com histórias muito legais, e eu acho que isso vai sim tocar a vida de algumas pessoas, né? Não vai tocar a vida de todas, como eu gostaria, mas se tocar a vida de uma, de duas, já está maravilhoso. E eu já tinha, né? Eu já conhecia a sua história, conhecia através do pessoal da Desenvolvida, mas aí a tua mãe mandou para mim o seu livro. Eu moro nos Estados Unidos, ela fez a gentileza imensa de mandar esse livro aqui para mim. Eu conheço a tua história, eu li a sua história todinha. Tem um autógrafo aqui, ó, na minha primeira página. E a tua história, Jess, é uma história muito especial. Eu tenho assim, as minhas convicções pessoais. Eu tenho a certeza de que você não passou por nada que você passou à toa, né? Você passou por tudo que você passou para fazer o que você faz hoje, para fazer a diferença que você faz hoje. Assim como eu também passei, assim como outras pessoas também passaram. Então, eu quero que você hoje conte aqui, eu não sei quem está aqui presente, vai ter gente que não te conhece, vai ter gente que te conhece muito bem, e eu quero que você conte a história como se ninguém te conhecesse, como se fosse a primeira vez que você vai contar. E vamos começar lá atrás, então, igual o livro, que começa lá antes da psoríase, né? Então, que honra, né? Primeiramente, muito obrigada. Uma honra finalizar um ciclo tão importante de um projeto tão fundamental, acredito. Parabéns por essa iniciativa. Eu acredito muito que a gente precisa sempre ter uma mudança no dia a dia, porque cada dia é uma oportunidade de começar a fazer diferente, né? Não é tornar aquela rotina repetida, é tornar a diferença, é começar a fazer o bem tanto a si quanto nos outros. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Jéssica Oliveira, mais conhecida como Jess Dorg, a garota robô. Tenho 17 anos, sou carioca, sou palestrante e atleta do Vasco. Enfim, gente, é sempre uma honra compartilhar um pouco da minha trajetória de vida. Aos meus 10 anos de idade, eu tive meningite meningocócica. Mas aos meus 6 anos de idade, eu tive um quadro de psoríase. A psoríase é uma doença emocional.
E mesmo com 6 anos de idade, é meio assustador você pensar, uma criança com 6 anos de idade já está desenvolvendo um quadro tão forte emocional, de estresse, de ansiedade, de vazio interno. Mas acontece. E hoje nós temos uma grande porcentagem, infelizmente, de tantas pessoas com caso de ansiedade, crianças, adultos, jovens, muito grande. E, enfim, isso para mim foi muito difícil, porque eu tinha manchas avermelhadas pelo corpo, né? O meu corpo falava por mim. E isso chamava muita atenção do público. Então, desde tão pequena, eu já chamava a atenção das pessoas com olhares diferentes nas ruas, né? Não é de hoje. E, enfim, e para mim isso foi muito difícil, porque como qualquer outra criança, a gente quer amizades, a gente quer estar junto com o público, a gente quer estar com todo mundo. E na escola, para mim, foi difícil, porque as pessoas não conseguiam chegar perto de mim, achando que era contagiosa. E nisso, as pessoas foram se afastando aos poucos, e lidar com isso foi mais difícil. Eu comecei até um tratamento com psicóloga e tudo mais, só que eu sentia que faltava algo dentro de mim. Aquele Já trabalho interno. com Esse, 6 anos, que é isso. sim. E eu comecei a trazer esse vazio de dentro para fora. Eu comecei a reclamar de tudo. Tudo que acontecia na minha vida eu via como um motivo de negatividade. Eu reclamava, eu não conseguia se reinventar, ressignificar. Eu sempre via desânimo. Uhum. Então, para mim, foi realmente difícil lutar com isso na minha infância, viver com isso. Mas eu era, sim, uma criança muito animada, extrovertida, sempre fui. Mas tinha esse vazio dentro de mim. E aos É, meus 10 anos de idade, eu tive a meningite meningocócica. Uma doença rara, muito difícil de ser curada. E para mim sobreviver foi preciso a amputação dos 4 membros. É muito difícil para uma criança de 10 anos que está começando uma nova vida, uma transição para a adolescência. É muito difícil. E quando eu recebi a notícia da minha mãe que eu precisaria amputar meus 4 membros, foi um choque. Ninguém eu, nunca imagina viver eu, sem seus... eu queria até te perguntar sobre isso, porque você era muito pequena. Eu acho que esse tipo de notícia não tem idade. Qualquer idade que você receba uma notícia dessa é um choque, é uma coisa assim, e agora, né? Porque são os 4 membros. Se fosse um só, já era um choque, né? Os 4, então. Você lembra como é que foi isso? Se você passou por um luto, como é que foi esse processo da hora que você soube que você ia ter que amputar os 4 membros até o momento que você, sabe, reagiu positivamente a isso? Então, realmente, como você falou, é um choque para qualquer idade. Não é porque eu era uma criança, porque a gente sabe que tem muitos casos assim de pessoas de grandes idades e assim têm amputação e sofrem. Eu, graças a Deus, não cheguei a ter um período de depressão e nem nada. E é muito irônico, porque antes eu tinha psoríase, um problema muito menor em comparação à meningite. Eu reclamava. Então a gente pensa, poxa, se ela tinha um problema tão pequeno, agora ela tem isso, ela vai reclamar mais ainda, agora que ela vai desistir. Mas foi muito o contrário. Eu vi como uma forma de poder ressignificar a minha vida, mas eu não vou negar que eu tive um momento em que eu chorei, em que eu parei para pensar como será a minha vida daqui para frente e que eu me afundei numa confusão. Gente, será que é possível ser feliz? Será se é possível viver? Será se vai ser capaz eu voltar à vida que eu tinha antes? Mas quando eu tomei uma decisão, essa decisão me ressignificou, me transformou e me impulsionou a não desistir da minha luta pela minha sobrevivência. E o apoio dos meus pais foram muito importantes, porque quando eu vi o desespero da minha mãe, qualquer mãe sofreria muito em ter que dizer para o filho que vai perder seus 4 membros. É Poxa. uma dor para quem recebe a notícia e para quem vai informar também. Mas a minha mãe foi muito forte, meu pai foi muito forte, os dois me transmitiram uma fé, uma confiança. E quando eu vi a minha mãe desesperada, eu falei, não, mãe, vai ficar tudo bem. E automaticamente, quando eu quis confortar ela, eu fui confortada. E eu acho que esse apoio todo, mas eu digo também que não foi só o apoio da família. Porque eu poderia ter o apoio da família e continuar com a decisão de desistir.
também tem a nossa parte. E a minha parte, graças a Deus, graças a uma surpreendente atitude que eu tive, eu escolhi viver. E é por isso que eu ressignifiquei. E era tão pequenininha, né? Era tão pequenininha. É engraçado. Isso é uma coisa que vem de dentro. Às vezes a gente não sabe nem da onde, né? E de repente vem, e quando vem, te toma assim, de uma força, de repente você se transforma numa fortaleza. Só porque você tomou essa decisão, você falou, eu vou viver, isso não vai me derrubar. Exato, exato. Então, assim, eu digo, não é idade, é atitude, é a sua decisão, porque você pode ter 50 anos, você pode ter 26 anos, você pode ter a idade que for. Se você não tiver atitude, do que vai adiantar? Né? Então, eu acredito que é muito isso. Com certeza é isso. Bom, aí isso tudo aconteceu, essa atitude veio antes ainda da amputação ou já depois? Não, foi antes da amputação, né? Foi bem no momento em que eu soube que eu precisaria amputar meus 4 membros, que a gente precisou decidir ali qual vai ser a minha reação, que eu vou decidir. Então, foi bem naquele momento. E, assim, eu encarei com firmeza, com fé. Não foi fácil, porque eu estava em estado muito grave. Então, as minhas amputações precisavam ser feitas uma de cada vez. E assim, cada amputação era um risco muito grande. As pessoas chegavam para mim e diziam, não, você não vai sobreviver. Eu tinha 1% de chances para sobreviver, mas 99% de fé. E eu acho que foi isso que foi a minha fortaleza. Eu acho não, tenho certeza. Foi a minha fortaleza e para enfrentar isso, essa barreira, porque cada dia era uma vitória, cada dia era uma luta, era uma notícia nova, era um médico vindo com uma notícia, aquele desespero. Mas eu sempre enfrentei tudo com muita fé. Isso foi muito bacana. E isso aí, de uma certa maneira, de uma certa maneira não, eu tenho certeza que isso fez a diferença na vida de todo mundo que estava perto de você, dos seus pais. Porque assim, se você tivesse desesperado, olha, Jéssica, eu tenho 2 filhos, né? Eu vou te falar como mãe. Se eu tivesse essa notícia, tipo, que um dos meus filhos teria que amputar algum membro ou os 4 membros, eu ia lá dentro de mim pensar, cara, eu prefiro amputar os meus, sabe? Tipo assim, eu não quero que meu filho passe por isso. Nenhuma mãe quer, né? Então, assim, é um sofrimento que eu imagino que a sua mãe tenha vivido um sofrimento imenso por ela e por você. E por todo mundo, né? E eu imagino também que quando ela viu a sua reação, isso foi a diferença total para ela. Ali naquele momento, ela decidiu também que ela ia ser forte, porque você estava sendo. A Silvana está falando, foi exatamente isso, né? Então, assim, ali naquele momento, quando você decidiu que você ia ter essa atitude, você não decidiu só por você. Você acabou decidindo por todo mundo, né? E você, sem saber, você acabou sendo fazendo uma diferença brutal na história de todos. Exato, porque assim, eu vou até falar de uma história, um episódio que a gente teve, que uma enfermeira e esses dias veio me contar, que assim, foi o dia da minha amputação. E ela ia ter o plantão dela naquele momento. Então, assim, ela ficou em casa. Gente, eu tenho que me preparar. Como é que eu vou chegar para conversar com a Jéssica? Porque ela deve estar naquele momento do caos da vida dela, uma mudança que vai mudar tudo realmente daqui para frente. E ela se desesperava. Ela chegou com o coração partido. E eu cheguei para ela e disse: olha os meus bracinhos, amputei, amputei. Então, assim, eu disse isso, essa minha expressão, esse meu sentimento, tudo que causou nela também um sentimento de conforto, de força. E é exatamente isso que você está falando. Automaticamente que eu tive a minha decisão, eu acabei decidindo por todos. Porque um momento tão difícil na minha vida era também um dos momentos mais alegres da minha vida. Parece irônico, mas não é. Era um momento que eu estava transformando o meu interior. E nisso, as pessoas que estavam ao meu redor se impactavam também. Eu não vou me esquecer dos dias que eu passava o curativo e todo mundo dançava por mim, porque eu não tinha como me movimentar. Então as pessoas se movimentavam por mim. Eu só podia escutar a música, eu só podia sentir dentro de mim. E faziam por mim o que eu não podia fazer. E eu fazia por elas o que elas não podiam fazer. É a coisa mais linda. Entende?
Então, é exatamente isso. É a coisa mais linda do mundo. E ali, sem você saber, né? Você começou decidindo por você, depois por quem estava ali pertinho de você, e agora o que você está fazendo? Você está ampliando cada vez mais esse círculo, né, de pessoas que vão decidindo porque você decidiu lá atrás. Exato, exato. Porque eu imagino assim, se eu tivesse com energia tão negativa, aquela emoção tão negativa, com certeza seria difícil também para os meus pais lidarem com isso. Porque meus pais dizem, hoje em dia a dificuldade é muito grande, a luta é muito grande, mas a gente tem uma felicidade que não tem explicação. A gente tem uma felicidade dentro de nós, isso é o propósito. Isso é o propósito. Né? Então, a gente viu o sofrimento como uma oportunidade de ressignificar, de recomeçar e recomeçar para melhor. Né? E é incrível isso, né? Como a gente vê assim, nossa, como que pode, a partir de tanto sofrimento e tantas perdas, vocês terem ganhado tanto? Parece irônico, mas é real. É É, real. E é. tudo depende da forma como a gente enxerga o problema. Tudo, tudo depende. Às vezes as pessoas esperam ter um caos na vida para ter uma mudança. Eu digo, gente, não esperem ter uma experiência quase morte para escolher ser feliz, porque esse foi o meu caso. Mas Uhum. não pode ser o das pessoas também. Pode ser agora. Pode ser agora. Naquele momento foi e aconteceu. Mas a decisão de mudança está no agora. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas têm uma inércia muito grande, né? Elas vão deixando a vida passar e vão esperando realmente sabe, um tapa na cara, assim, da vida para acordar, né? E aí, assim, não precisa realmente disso, né? A vida tá aí todos os dias. Sabe uma coisa que parece uma bobagem, mas uma frase que mudou muito a minha vida foi a seguinte, assim, cada dia não é um dia a mais, cada dia é um dia a menos. Então, assim, cada dia que você desperdiça é um dia que você desperdiçou, não volta mais, sabe? Então, a gente tem que viver hoje, amanhã, depois de amanhã. Não tem que ficar esperando, não, vou esperar de passar o carnaval, vou esperar o ano que vem. Sabe, pessoas que estão sempre projetando em fatos futuros a sua felicidade. Eu vou ser feliz quando eu comprar uma casa. Eu vou ser feliz quando eu passar de ano no colégio. Eu vou ser feliz quando eu perder 10 quilos. Eu vou ser feliz quando sei lá o quê. Cara, a felicidade é agora. Não tem nada a ver com esses fatos futuros. É hoje. Você é feliz hoje porque você tem um milhão de motivos, todos os dias. Não tem? Exatamente isso. E as pessoas ainda estão muito ligadas com felicidade ser sobre ter. Mas não é sobre, Exato. é sobre ser. Então, eu vou te falar uma coisa para você que está assistindo. Se você acha que você vai conseguir felicidade quando você conseguir o carro, quando você conseguir a meta, você vai se decepcionar. Porque aquela expectativa que você criou não vai ser a mesma quando você conquistar. Não. Sabe? Então, a felicidade está na caminhada, a felicidade está no processo, está em você, está dentro de si, está no agora, em você fazer diferente. Porque, ok, é muito bom a gente conquistar a nossa meta, é ótimo, mas vai ser melhor ainda quando você se tornou feliz no processo. Perfeito. É isso aí. E uma outra coisa, sabe, Jess, que eu acho importante também a gente falar é que, na verdade, assim, não adianta a gente ficar projetando a nossa felicidade em ninguém. A felicidade está dentro de você, sabe? Então, assim, tem muita gente que fica assim, dependendo do marido para ser feliz, dependendo de não sei o que, fulano não me fez feliz. Minha filha, quem tem que se fazer feliz é você, né? E ele vai viver feliz ao seu lado, mas é você, tá dentro de você. Então, assim, não dá pra gente ficar projetando. Você não acha isso? Eu acho correto, correto mesmo. Tem muita gente que ainda espera depender da pessoa para ser feliz. E isso é a mesma coisa que você depender de uma meta para ser feliz. A gente se decepciona com a expectativa. A gente se decepciona. Então, assim, é mais fácil você lidar com tudo quando a felicidade já está dentro de você.
Porque imagina, deu um problema com a pessoa, você tá ali mal também. Não, essa dependência emocional acontece muito, mas nós podemos mudar isso. E isso é uma mudança diária, é difícil, porque às vezes acontece e a gente nem percebe, é um automático. E Mas não é quer muito bom. Sim, possa fala. de vez em quando, né? Não quer dizer que a gente não possa de vez em quando estar triste. A gente pode eventualmente se chatear, se aborrecer, ter um dia que você não está tão alegre assim. Isso faz parte da vida. E isso também não tira de você a condição de pessoa feliz. Exatamente. E assim, exato o que você falou de a gente ser feliz, a gente tem dias que estaremos desanimados, isso é fato. Então, felicidade é um estilo de vida, é um estado de ser. E a alegria é momentânea. Você estando triste ou não, você continua feliz. É o seu estilo de vida. É como se fosse um nome. Independente do que acontecer, você tem a sua essência. Você tem a sua raiz. Você tem a sua felicidade. E estar bem o tempo todo, isso é positividade tóxica. Isso não combina com felicidade. Diz Sandra, grande especialista na ciência da felicidade, e a ciência prova isso. É. Felicidade é treinável, gente. Então, assim, vai ter dias que eu vou acordar sim, desanimada, porque faz parte. Pessoas felizes ficam tristes. Elas só não ficam lá. Essa é a diferença. Ah, então qual a diferença de pessoa que tem uma depressão? Qual a diferença de pessoa feliz e que fica triste? É porque elas não ficam lá. Quando a gente vê um problema, a gente vê como uma forma de ressignificar. Às vezes, o problema está em você ver a dificuldade e você se agarrar nele. Você vai cair num poço profundo. Uhum. Isso é É. fato. É. Né? Tem também, sabe, Jess, uma coisa que tem até uma frase que fala assim: você pode até tropeçar na pedra, você não precisa ficar agarrada com a pedra, né? Tipo assim, solta a pedra, deixa ela lá, levanta e vai, né? Não precisa. Mas essa coisa da. Você sabe que. Não sei se você já percebeu isso, alguém já falou isso pra você. Não tem nada a ver com você, isso tem a ver só com uma coisa que eu sempre penso. Eu acho que muitas vezes as pessoas, elas, elas se acostumam tanto com esse estado de reclamação e de infelicidade e de lamúria eterna, sabe? Elas ficam sempre tão focadas naquilo que não está dando certo na vida delas, que elas inclusive perdem a capacidade de viver numa condição de felicidade. Elas não sabem ser felizes. A felicidade, isso chega a um ponto em que a felicidade causa um desconforto, porque ela não sabe lidar com aquilo, entende? Porque ela se acostumou com a pedra. Ela se acostumou a chegar reclamando. Se ela não tiver nada para reclamar, ela não sabe nem o que falar. Não tem assunto, sabe? Sim, porque é quando eu digo, às vezes o ser humano sempre acredita que o mais fácil, o caminho mais fácil é a desistência, é reclamar. A gente sempre acha muito mais fácil reclamar do que fazer alguma coisa diferente. É. E Sempre muitas, é. e muitas vezes, o que é mais impressionante é que a gente desiste por causa de uns probleminhas tão bobos. Sabe? Às vezes uma coisinha que te desanimou. Ah, então deixa, eu não quero mais, sabe? Tipo assim, eu vou desistir disso. E fala assim, gente, segue. Que, assim, é só seguir que amanhã vem uma outra coisa que te anima de novo, sabe? E você tá seguindo em frente. Aquele negócio que você fala, desiste de desistir, você sabe que isso também mudou a minha vida. Antigamente eu era desistente. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi quem me falou, incrivelmente, foi a minha filha. A minha filha, quando era uma criança pequena, um dia ela chegou e falou assim: Mãe, eu não sou desistente. E ela falou isso assim, tadinha, ela não tinha nenhuma pretensão a falar isso, tá? Mas ela falou isso, eu não sou desistente. E quando ela falou isso, eu parei para pensar em mim, sabe? Eu falei, será que eu sou desistente? Aí eu falei assim, para algumas coisas eu sou. Eu tive que reconhecer isso para mim mesma, né? E quando eu decidi também, igual você, eu falei assim, não vou ser mais, não quero ser desistente. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa que, apesar dos contratempos, eu vou seguir em frente. E isso muda a sua vida. Com certeza, porque não é à toa que eu criei a frase: se for para desistir, desista de desistir. Não é à toa. É.
possível a gente desistir de desistir. Porque eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente quer desistir porque a gente acha que o problema vai acabar e não vai acabar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema vai sempre ter no seu caminho, no seu processo. Não acredite que o propósito só é o propósito quando tudo estiver dando certo. A dificuldade está aí para te tornar mais forte. Só É, que tudo depende da forma como você vai enxergar isso. Porque você pode ver o problema e reclamar. Ou você pode ver o problema como uma escada para se tornar mais forte. A vida é uma montanha. A vida é uma montanha. Seja ela uma vida pessoal, profissional, de atleta. É uma montanha. Subir é difícil. Se manter mais ainda. Mas é capaz. É possível. Então, assim, eu digo, gente, veja a oportunidade como uma forma de se tornar mais forte. A é. gente tem... Diga. Outro dia eu fiz uma live com uma moça que eu adorei, chamada Paola Canela. Adorei a live. Depois, se você tiver tempo, até assiste. E aí o marido dela estava assistindo, sabe, a live, e toda hora ele fazia um comentário, né? Eu adorei os comentários dele, mas ele veio com uma frase que eu adorei também. É a seguinte, a frase é a seguinte: a ferida é o buraco por onde a luz entra em você. Essa frase é do Rumi. Eu não conhecia essa frase, mas eu nunca mais vou esquecer. E não é verdade. Não é a ferida que faz a luz entrar na gente. A gente não aprende as coisas justamente quando a gente sofre alguma feridinha. Sim, sim. Porque tem uma frase também que é a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Exato. É. Porque a dor você não tem como evitar. E o sofrimento você decide. É. Né? Não, eu Então, acho que a gente pensar assim no que a gente faz com a dor. O que a gente faz com essas coisas que acontecem na vida da gente. Você tem duas escolhas, né? Ou você vai ficar se lamentando, e aí você vai ficar provavelmente sofrendo mais feridinhas até aprender o que você precisa aprender. Ou você vai pegar essa dor e fazer, tá bom, o que eu vou aprender com isso? Né? exato. Exato. E tá tudo bem, gente, você sentir. Faz parte do ser humano. A gente não tá falando que você não pode sentir a dor. Tá tudo bem sentir a dor. Tá tudo bem, às vezes, você parar tudo, respirar, chorar naquele momento. Mas é você enxergar a dor por um outro lado, não se permanecer nele, não se manter nele e seguir em frente. Porque vai ter outro. A É, vida é assim. É um ciclo, vai ter outros. Então, imagina, você já tem uma pedra, vai chegar outra. Quantas você vai acumular? Mas se isso for um castelo para você, se todas essas pedras fossem feitas para um castelo. Exato. A gente pode construir algo tão forte dentro de nós, mas às vezes a gente não consegue enxergar. Está na nossa frente e a gente não consegue enxergar. E a gente prefere agarrar o problema achando que isso vai ser o melhor, desistir vai ser o melhor, tô cansada, acabou. Não, não acabou. Tem algo aí dentro de você para ser mais forte. Se você ainda está aqui, é porque você tem uma missão. E você se agarrar nele não vai te fazer dar o passo à frente nessa missão. Muito pelo contrário, só vai trazer você mais ainda para trás. Eu acho é, que é exatamente isso, né? é exatamente isso, né? E uma coisa que eu acho importante também é a gente mencionar que a dor, na verdade, não é para a gente ignorar a dor. A gente tem que sentir a dor. As dores estão aí para a gente sentir. A gente sente, mas a gente não se agarra com ela. A gente sente o que tem que sentir, depois a gente vai em frente e deixa ela para lá, né? Mas não é porque também essa coisa de pegar e sair atropelando os sentimentos todos como se eles não existissem. Isso cobra um preço mais à frente, a gente sabe disso, né? Então, assim, a gente vive aquele sentimento porque ele é necessário e a gente segue em frente, Eu né? vou falar uma última experiência sobre ignorar o problema que eu passei. Em 2020, no caos da pandemia, de tudo que aconteceu, eu precisei fazer uma cirurgia, porque eu tive um crescimento do osso. E para mim foi muito difícil, porque já estava uma loucura toda com a pandemia, o hospital, tudo mais. E a preocupação é maior ainda de você ter que internar num momento tão difícil desse. Mas eu É. segui em frente, eu sabia que era o melhor para mim.
E eu acabei atingindo o nervo ciático, o que era só uma cirurgia, acabou se tornando dias intensos, vendo o sol nascer, gritando de dor. Mas eu não queria dizer para as pessoas que eu estava chorando. Eu não queria chorar. Eu dizia, gente, se eu estou chorando é porque eu estou fraca. Tem pessoas que estão se motivando comigo, estão se inspirando em mim, eu não posso chorar. E eu queria ignorar o meu problema. É. Mas, E, mas aí, verdade, quando a gente. Acho que a pessoa que tá. Você, por exemplo, você tem um monte de gente que se inspira em você. É importante que essas pessoas saibam que você é um ser humano igual. Sabe? Que você sente dor, sim. Sabe? E você é igualzinho. Então, porque senão eles vão achar o quê? Que você é uma super mulher? Tipo assim, sabe? Não, você não é uma super mulher. Você é uma pessoa normal. E o que faz de você hoje essa espécie de menina robô maravilhosa é justamente a maneira como você lida com essas coisas. Não é você não sentir as coisas. É sentir, mas lidar de uma outra maneira. exatamente. Mas assim, para mim foi muito difícil naquele momento. E para as Uhum, pessoas, às vezes, acontece isso. Você quer chorar, você fica, ai meu Deus, eu sou tão fraca. E aí chegou a Sandra, minha Dinda, né, que é especialista na ciência da felicidade, minha professora também, e disse: uhum. deixe sentir. Você é uma adolescente, deixe sentir. Você precisa passar por isso. Você precisa sentir. É difícil, é muito difícil. Mas a diferença é que você não vai se agarrar no problema. E aí, hoje eu entendo. Hoje eu entro no meu Instagram e eu digo, gente, sentem problemas de vocês. Sintam as emoções. Isso faz parte. Mas quando houver um problema, não se agarre nele. Porque felicidade está sobre você sentir, sobre você ser. É o seu. Não é só estar sorrindo o tempo inteiro, entendeu? Porque às vezes nós estamos tão felizes, mas não estamos sorrindo. Porque está dentro de nós. Tem. Uhum. Então, assim, é tão irônico porque a ciência prova que uma das pessoas mais tristes são aquelas que não conseguem mais chorar. Não É. conseguem mais chorar. Então, deixem que sentir, sigam em frente, vejam um problema como uma oportunidade de se tornar mais forte. Assim como eu fiz. Porque todo dia eu estou aprendendo algo novo. Eu posso ter uma maturidade agora, mas eu estou sempre a aprender algo novo. Sempre. Porque é um processo interior. E assim como eu vou ensinando as pessoas com o que eu sei, eu vou aprendendo com o que elas podem me ensinar. Então, É. isso tudo é um conjunto. Isso é importante também, porque na verdade todo mundo tem muito para ensinar e muito para aprender. A verdade é essa, né? Então a gente tem que estar aberto, né, para aprender e para ensinar o tempo todo. Se todo mundo estivesse aberto para aprender e para ensinar, seria ótimo, né? E a gente sempre tem o conhecimento e a gente se prende a isso, porque cada pessoa tem algo a ensinar a alguém, cada pessoa tem algo a mostrar. Então, é aquilo que você disse no começo da live. Talvez eu não vá impactar umas 10 pessoas, mas se eu puder tocar um coração de uma pessoa, isso já é tudo. Já Então, vale a pena. as pessoas precisam fazer. É. Ô, Jesse, voltando à sua história. Aí, então, voltando lá para trás. Então, você teve a notícia que ia precisar fazer a amputação. Aí você teve você tomou essa decisão, né? De, tipo assim, o que que eu vou fazer com isso a partir disso? É, e veio essa força maravilhosa dentro de você. E você decidiu que você ia ser feliz e que a sua vida ia seguir com essa nova condição e espalhou isso maravilhosamente para os seus pais. E aí, como é que foi dali para frente? Então, como eu disse, as minhas amputações foram feitas uma de cada vez, porque o meu risco de sobrevivência era muito grande, né? Eu tinha uma pouca chance para sobreviver. Mas eu passei 1 ano e 2 meses internada no hospital. E foi muito difícil. Foi realmente um dia após o outro de muitas notícias tristes, coisas que a gente não espera, são muitas coisas inesperadas. Uma vez a gente acha que, nossa, tá chegando o dia de ter alta, mas está tão longe quanto eu estou imaginando. Né? Então, assim, para mim foi muito difícil, mas eu sempre estava naquele foco, fazer de tudo para manter a minha reta, que é sobreviver, é viver. Né? Então, assim, depois de 6 meses, eu tive uma infecção generalizada. Isso causou a minha perda auditiva. A gente acha que
O problema maior para mim foi a amputação dos 4 membros, mas na verdade foi a minha audição. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de me movimentar. E isso vem através da música. E justamente naquele momento que eu estava passando, eu estava usando a música para poder me distrair de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento. Como eu disse para você, eu podia escutar música, mas eu não podia dançar. E as enfermeiras faziam isso para mim. Então, e agora? E agora sem a música, sem movimento? Você perdeu a audição? Você Foi não lateral, profunda. quanto? 80%? 80%. Foi uma perca muito grande. Se eu tirar o aparelho, eu não escuto quase nada. Eu tive até um tempo difícil usando o aparelho, só que agora eu sou implantada. Eu uso implante coclear, eu tive a oportunidade de fazer a cirurgia em 2019, em agosto. E assim, para mim foi muito importante, porque hoje eu consigo entender a música, eu consigo sentir totalmente. E para mim a audição foi mais difícil, porque, querendo ou não, a audição afasta as pessoas. É verdade. E como isso? É o silêncio. É a dor do silêncio. Porque às vezes eu estou na escola e eu não consigo entender todo mundo. E automaticamente eu vou me afastando. Porque fica aquela coisa louca, sabe, interna, eu não estou entendendo. Hoje em dia eu fico rindo. Não, hoje em dia eu já consigo entender. Eu uso a leitura labial também, mas assim, às vezes eu usava a risada para achar que, para dizer que eu estava entendendo. E quando era um assunto triste, gente, é a loucura, é a surdez. Mas, enfim, eu aprendi a lidar com isso. Foi um choque, sim. Como quando eu descobri que precisaria amputar meus 4 membros. Mas tudo bem, eu segui no foco de sobreviver, que era viver meu foco. Eu consegui seguir nessa reta. Tive alta e depois de toda essa luta eu saí do hospital. E eu digo, eu não saí transformada no exterior, eu saí transformada no meu interior. Eu estava ciente, eu não estava ignorando a luta que eu ia passar daqui para frente. Eu estava ciente de tudo que eu precisaria passar. Mas eu também estava ciente de que, independente de qualquer coisa, vale a pena viver. Vale pela minha vida. Então, assim, foi um choque muito grande quando eu saí do hospital, né? A reação de todo mundo. Só que eu sempre fui muito boa de lidar com tudo isso, porque mesmo dentro do hospital, os meus pais chegavam para mim e diziam: filha, as pessoas vão te olhar lá fora de um jeito que não olhava antes. Vai ser difícil. Vamos encarar a realidade. A gente precisa lidar com a dificuldade encarando a realidade, não é ignorar isso. Então, eu sabia que ia ter uma complicação de olhares das pessoas, do público ao me ver. Só que eu também tinha um trabalho interno, tinha um trabalho interior. E isso me ajudou a ter uma visão externa melhor. Hoje, quando eu vejo uma pessoa me olhando com um olhar diferente, eu solto um sorriso. Eu não sei como ela vai entender isso, eu não sei como ela vai decifrar. Mas eu espero que, de alguma forma, eu traga uma mensagem de dizer: isso aqui não me define. Não define mesmo. Sou o que eu sou por dentro. Mas é verdade. E eu fico pensando, você sabe que eu acho que você tem uma elevação assim, tão diferenciada, que você provavelmente, quando olha para essas pessoas, você olha com amor e com empatia, sabe? E talvez até pensando, poxa, essa pessoa, sem querer julgar ninguém, mas essa pessoa talvez ainda não entenda isso que eu já entendo, sabe? Sim, entendo. E realmente tudo depende de um trabalho interior. É o que eu digo. Tudo depende de um trabalho interior. Porque eu acredito que se eu não tivesse esse trabalho interior, eu não ia sair. Eu não ia sair da minha zona de conforto. Eu não ia jogar a minha cara para fora e sair do armário, porque assim, é muito difícil. Qualquer lugar que eu vou, tem uma pessoa me olhando, ou às vezes chegando para mim, perguntando o que aconteceu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É a humanidade. Então, assim, claro que a gente pode cada vez mais lutar para que as pessoas entendam que é possível olhar para dentro. Não é para olhar para deficiência. Então, assim, quando eu vejo uma criança, é criança, né? O processo é ainda na vida, tá entendendo tudo, me vê, começa aquele desespero todo. Eu chego: olha, você conhece o Homem de Ferro? E sim, todo mundo conhece um herói, né? Todo mundo conhece um herói. Na verdade, nós somos heróis.
nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos, todos nós temos um herói dentro da gente. E aí eu acabo dizendo que eu sou uma mulher de ferro. Não, isso muda o pensamento da criança. Completamente. Muda, porque vai enxergando o outro lado. E eu acho que isso que é o melhor, a gente trazer uma outra imagem, uma outra visão para outra pessoa. Eu acho que isso que pode impactar. Então, um trabalho interno que possa, esse trabalho interno, trazer o impacto no exterior, contagiar. Esse olhar, na verdade, eu estava aqui pensando, você estava falando, é um olhar muito diferente. Na verdade, é uma ressignificação geral, né? Quando você pega e fala isso para a criança, ela ressignifica isso. Ela olha para você. Agora mesmo você está falando, nós somos heróis. São mesmo. Não mesmo, porque vocês lidam com muita coisa que nós que não temos deficiência nunca vamos nem entender. A gente não faz a menor ideia. Por mais que a gente tente, a gente não faz a menor ideia, sabe? Então, assim, e aí, então quando você vira para uma criança e fala isso, o que você deu para essa criança? Você deu para ela a oportunidade de olhar isso de uma maneira tão diferente, tão sensacional, sabe? Eu acho que isso que você vem fazendo, que eu acompanho, tá? Você no Instagram. Então, assim, eu vejo que você hoje, você é porta-voz de muita gente. Você tem as causas que você defende. Então, você pegou essa sua luta, que não é mais só sua, e hoje, olha o trabalho que você faz. Você outro dia estava lá falando sobre a questão da acessibilidade, que eu vi, né? Você ficou numa praia, não foi? Sim, com certeza. Muito antiga, mas que está longe de ser resolvida, sabe? Eu mesmo, eu me lembro quando meu pai ficou cadeirante no final da vida dele, como era difícil transitar com ele pelas calçadas, porque muito buraco, muita rachadura. Várias vezes ele quase foi lançado fora da cadeira, porque sabe quando a cadeira bate assim, numa fenda no chão, num buraco? E isso é uma coisa que não devia acontecer, né? Tem mais um monte de outras coisas que eu vejo, a questão do capacitismo, que é uma coisa importante, sabe? Que as pessoas realmente elas não se tocam, mas elas precisam se tocar. E isso é uma bandeira que você vem segurando lindamente. E é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. Olha, Jess, eu vou te falar uma coisa. As pessoas, elas não fazem, na maior parte das vezes, elas não fazem por mal, não. Elas fazem porque elas não se dão conta do absurdo que elas estão fazendo, sabe? Porque nunca ninguém virou para elas e falou, olha, até tem um caso aqui no livro, né, que é contato, você chega num restaurante e às vezes, em vez de falarem com você, fala com a sua mãe, como se você não pudesse responder a pergunta, sabe? Pô, né? Tipo assim, mas a pessoa não se dá conta. Então, assim, as pessoas precisam começar a se dar conta. Esse que é o ponto. As pessoas precisam começar. Fato é assim, por bem ou por mal, elas não fazem por mal, mas elas fazem. E elas precisam parar de fazer. E é por isso que eu sempre quero compartilhar o conhecimento, aquilo que eu te falei. O pouco que eu sei, eu vou compartilhar. E assim eu também vou aprendendo com as pessoas. Eu vou assumir, eu vou confessar que eu não sabia o que era capacitismo até 2020. Quando começou um tempo em que muita gente começou a fazer live e tudo mais, foi tão importante tudo isso para mim também, aprender como palestrante, como voz nessa luta, porque eu não sabia sobre o capacitismo. E eu fui descobrindo, eu fui estudando mais e mais, e aí eu comecei a acrescentar na minha live, comecei a acrescentar em tudo que eu fazia parte, em vídeos, e cada vez mais conectando a um público que já tem um Instagram próprio para isso, já trabalha com essa ferramenta de capacitismo, compartilhando, ensinando, falando sobre o que se trata e tudo mais. E assim, ainda tem muita coisa que eu venho aprendendo. Mas uma das mais coisas, exatamente, um dos mais problemas assim do capacitismo é que as pessoas olham para minha deficiência antes de mim. Isso aí que é o problema, né? Porque é entender que eu posso ser uma profissional, eu posso ser uma atleta, eu posso ser uma pessoa qualquer, porque é humanidade, eu sou humana. Claro. Isso não me define, a minha escolha sim. O que eu escolho me tornar é o que vai me definir. Ainda é muito difícil, porque quando a pessoa me olha, às vezes até pessoas que têm há um tempão de amizade comigo ainda vê a minha deficiência
antes de mim. É difícil, eu entendo, mas que possamos a cada vez mais compartilhar e compartilhar e passar essa imagem para o público. Então, assim, gente, as pessoas dizem, ai, que superação, você no esporte, meu Deus, que motivo de heroísmo. Não é heroísmo, não é superação, é esforço. Isso aqui se trata de esforço, né? Como foi, como foi que você decidiu começar a natação e se tornar uma atleta? Então, isso tudo foi um histórico, né? Foi bem forte. Eu sempre tive interesse no esporte, mesmo antes da meningite. Mas eu tinha um medo que me paralisava. E esse medo não me ajudava a buscar, né, nenhum outro esporte. E é tão engraçado que, assim, eu sempre tive interesse na natação. Sempre achei o máximo. Mas a minha mente vinha, não, você vai se afundar, vai acontecer diversas coisas. E eu paralisava. E depois da meningite, que assim que eu tive alta, eu estava decidida a mudar a minha vida. Como pessoa, como profissional e assim seguir. Eu queria me descobrir na vida. E nesse mesmo ano que eu tive alta, era o ano de 2016, quando aconteceu o Rio Jogos Paralímpicos. Né? E um evento tão grande que é o meu sonho, competir em breve. Estou treinando muito para isso, me esforçando muito. E em 2016, que eu estava começando a minha vida, depois de tudo que aconteceu comigo, ver de perto os para-atletas competindo na natação, foi para mim um choque. Mas de um choque de emoções positivas. De Uhum. dizer para mim, você também é capaz. E daquele É, momento eu fui. eles fazem, eu também posso fazer. Sim, exatamente, é isso. Se eles conseguiram concluir a prova, eu É. consigo também. E foi ali que eu vi a representatividade, porque eu vi tantas pessoas com deficiência e eu falei assim, gente, aqui é representatividade. Eu me senti representada e mais forte ainda para buscar um esporte paralímpico. Eu Uhum. assisti do basquete, do vôlei, entre outros, mas nenhum me encantou como a natação. Só que a gente vive uma sociedade que ainda é muito difícil ter instituições paralímpicas, ter projetos paralímpicos. Então, eu passei 2 anos em procura com a minha família, mas não desisti, não desanimei, seguimos firme. E depois eu ainda consegui essa instituição. Só que essa instituição era um projeto social, não formava atleta. E sempre foi meu objetivo competir, representar o meu Rio de Janeiro e futuramente representar o meu Brasil. E aí foi onde eu consegui, através de um amigo, que é para-atleta do Vasco, a possibilidade de ser um atleta do Vasco também. Então, assim, para mim foi muito importante no começo, porque eu fui muito bem abraçada pelo Vasco, pela equipe do Vasco. Então, hoje, eu já estou treinando para ser uma atleta de alta performance, de alto rendimento. Me conta só como foi isso. Você, quando chegou lá no Vasco, você não sabia nadar ainda, sem os braços, sem as pernas. Você falou, eu não sei, mas eu quero aprender e eu quero ser atleta. Foi isso? Não entendi? Como foi isso? Porque você não nadava. Sim, sim, antes da meningite eu nadava. E depois da meningite você também não nadava, porque você antes tinha os braços e as pernas, depois não tinha mais, você ia ter que reaprender de qualquer forma, né? Aí Exato. você chegou lá no Vasco e você falou, eu quero aprender e eu quero ser atleta. Foi isso? Você Sim, sim. está? Sim, Foi assim, na isso? verdade, para aprender a nadar, eu comecei nessa instituição que eu falei para você, antes do Vasco. Hum. Só que ali era um projeto social, eu só Ah, nadava, né? Então, eu entrei para o Vasco para me tornar atleta, para me formar como atleta para competir. então você Então, já sabe nadar foi, quando você é, está. e aí já foi aprender a competir, aprender o ritmo de competição. Nadar eu já sabia, mas assim, Ai, sempre tem alguns estilos que eu venho aprendendo, como por exemplo, de 2020, que eu gosto de dizer, assim, eu entrei no Vasco em 2019, mas eu gosto de dizer que eu entrei em 2020 em setembro, porque eu tive muitas complicações, cirurgias, então eu fiquei muito tempo parado. Então eu entrei literalmente em 2020. E de 2020 para cá, eu ainda venho aprendendo novos estilos de nados. É sempre uhum. uma mudança, é sempre um aprendizado grande e assim, diário, né? Eu ainda Hum. venho aprendendo muita coisa, mas olhando para trás e até agora eu melhorei muito em questões de tempo. Antigamente eu olhava assim, nossa, que incrível deve ser uma competição, que maravilha isso. Eu não imaginava como poderia chegar.
Hoje eu já fiz 2 competições paralímpicas, não contando com as convencionais que eu fiz antes. Uhum. E a última foi incrível. Eu consegui 5 medalhas de ouro nas Ó, 5 provas que eu consegui participar. Então, assim, é um desafio muito grande como atleta. É um desafio muito grande. A gente sabe, não sabe o que está nos esperando. Né? É sempre um aprendizado, é questão de matemática, é tempo, é meta. Tem dia que eu chego em casa, assisto um vídeo, gente, aprender a nadar, como é que faz, aprender nos tiros, aperfeiçoar. Né? Porque é isso, a gente sempre tem uma técnica a aperfeiçoar. Então, não acredite que chegou ao limite, não tem mais o que aprender. Não acreditem nisso. Tem sempre algo a gente melhorar. Eu acredito que eu ainda vou melhorar muito mais daqui para frente. Tem muitas competições nesse ano que são metas para mim, são competições muito importantes. Eu acredito que cada vez mais eu vou crescendo nessa montanha. Sei que vai ser difícil chegar, mas eu sei que eu estou chegando, já estou nesse caminho. Entrar no esporte já foi o primeiro passo. Já estou é, nele e o e- resto é esforço. maravilhoso. É exatamente isso. Eu fico imaginando, sabe o quê? A sua vibração. Cada vez que você vai para uma prova dessa, que coisa é maravilhoso, né? Sensacional. Mas E assim, fala. quando você resolveu escrever esse livro? Não entendi. Que travou aqui. Não, agora eu queria que você contasse do livro. Quando foi que você decidiu escrever esse livro e contar a sua história? Então, esse propósito, esse sonho veio através de tudo que aconteceu comigo, no momento que eu já sabia que eu já estava impactando mesmo dentro do hospital, mesmo em toda aquela situação. Então, Uhum. demorou 6 anos para mim realizar esse sonho, mas valeu muito a pena, porque ele foi realizado em 2020, o ano em que estava acontecendo a pandemia que começou. Foi o ano que mais e mais pessoas estavam precisando de uma palavra de força, de dizer, você não está sozinho, você consegue. Eu acredito que o meu livro trouxe essa mensagem. E assim, para mim é muito importante ter a minha história contada detalhadamente, porque assim, eu vou chegar aqui, eu vou contar um resumo. Quem lê meu livro, quem for adquirir, vai entender que ainda tem uma história muito longa na Jéssica que eu era antes. E tem uma história muito mais depois de tudo que aconteceu, que eu não detalhei aqui, mas que vocês podem conhecer, porque a história é gigantesca e tá aí para impactar. Porque Eu acho, Jess, eu ainda acho que ainda virá um outro livro, viu? Porque você vai ter muito mais coisa para contar. Sabe o que eu queria te contar? Outro dia, eu estava divulgando a live, né? E aí, a Clara Campim foi sua médica. Ela participa do Lean, ela falou assim, ela foi minha paciente no hospital. Você lembra dela? maravilha! Esse mundo realmente é muito pequeno, né? Ah, ela falou, nossa, eu amo ela, adoro, ela é uma fofa. Demais, Não assim, graças a Deus, tive sei. muitas pessoas. Ela foi morar agora lá na Amazônia, sei lá, ela foi para o exército, então eu não sei se ela está assistindo, mas ela depois certamente vai assistir e ela adora você. E assim, aí é engraçado, né? Porque eu li aqui no livro sobre o relacionamento que você desenvolveu com o pessoal no hospital e virou uma família, né? E aí, de repente, eu fiquei sabendo que a Clara, que eu amo também, falou assim: eu estava lá. Eu acho que esse apoio realmente dos profissionais de saúde é fundamental. Fundamental mesmo, porque fez grande diferença na minha história. Assim, eu estava passando, no tempo que eu estava internada, estava tendo uma crise no hospital universitário Pedro Ernesto. Só que os profissionais foram tão fortes e tão unidos que fizeram acontecer um movimento tão importante. E eu acho que isso que conta, sabe? Isso que conta cada vez mais. E eu apoio da família, dos profissionais. Eu sei que é tão difícil, que ainda tem muitos profissionais que não sabem lidar. Mas todas as pessoas que estiveram comigo eu vou levar para a vida. A minha gratidão é gigantesca, porque fizeram acontecer realmente o movimento do bem. É. E você também, eu tenho certeza que vai estar na memória deles o resto da vida deles, porque você assim, quem conhece você não te esquece nunca mais, né, Jess? É isso que a gente tem que ser, pessoas memoráveis nas vidas das pessoas. Eu acho que é isso. É fazer acontecer e deixar uma memória, uma marca, um impacto. E eu acho assim, sabe, uma coisa que é muito importante, e aí eu tô falando para o pessoal que está ouvindo a gente, cada um de nós tem a nossa história. Todo mundo tem, e cada um vai passar pelo que tiver que passar. A Jess passou pelo que ela passou, eu passei pelo que eu passei, cada um de vocês
vai passar ou já passou por que quer que seja. Assim, o que realmente a gente precisa é ver o que a gente faz com isso e entender a preciosidade da nossa vida, sabe? E realmente, sabe uma coisa? A gente não veio a passeio, nenhum de nós veio a passeio. Todos nós viemos para fazer alguma diferença. Então, cara, vamos fazer, né? Porque a gente não veio, não é para isso que a gente veio, a gente tem uma missão, todo mundo tem. Então vamos fazer o que a gente está aqui, não vamos ficar deixando, sabe aquela coisa, aí pega, e trabalha, e volta para casa, e tá cansado e dorme. Aí no outro dia a mesma coisa. Aí no final de semana fica lá bebendo cerveja. E aí a vida vai passando, e quando você vê, cara, o tempo voa. O tempo voa, e quando você vai ver, já passou, e você não fez, sabe? Nada como o tempo bem aproveitado, nada como a gente aproveitar essas oportunidades para fazer alguma coisa por alguém, para fazer por nós também, porque é óbvio, começa tudo por nós mesmos, mas é isso. Exato. E assim, a gente começou a live falando isso, e que incrível que a gente terminou falando desse mesmo assunto. E é o que eu digo para quem está assistindo: não desperdice o dia de hoje, o dia de amanhã, para começar a fazer diferente a sua história, porque cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, de mudar a sua história. Então, assim, a história não é só quando acontece alguma coisa triste. Não, ou que ressignificou alguma coisa. A história está no agora. Cada dia é uma página de livro que você precisa escrever. Não adianta viver o livro e deixar a página em branco. Aquele monte de página chata, né? Que não aconteceu nada, ninguém quer ler. Exatamente. Tem que ter mudança, tem que ter diferença. Então, comece o trabalho interior para ajudar o próximo. É igual a minha tia Sandra fala. Às vezes, quando a gente está num avião, que está acontecendo aquela coisa de a gente usar a máscara de respiração de oxigênio, a gente quer passar para as pessoas. Mas primeiro em nós, para que nós possamos ajudar o próximo. E isso é igual amar em qualquer relação que for. É amar primeiro a nós mesmos para transmitir o amor verdadeiro. Porque nada adianta você amar mais o próximo do que a si mesmo. Não, Entendeu? até porque e isso é uma coisa importante, sabe? Eu antigamente eu fazia isso, sabe? Eu pegava e me botava em último lugar na fila, amava e cuidava de todo mundo e nunca tinha tempo para mim. E aí o que que aconteceu comigo? Eu fui ficando uma pessoa chata, irritadiça, reclamona. Mas por quê? Porque eu não estava completa. Eu não estava plena, porque eu não estava me amando, sabe? E assim sendo, eu também não era a melhor pessoa para me dedicar aos outros, porque eu estava chata para burra e incompleta e reclamona. Quer dizer, se você está bem, você é melhor para os outros também, sabe? Então você tem que estar bem para você e você tem que estar bem também para os outros. É isso, começa por você. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Jessie. Você tem 17 anos, né? Você tá aí ralando para ir para a Olimpíada, vou estar torcendo. Você vai e vai arrasar, que eu sei. Mas assim, que mais que você pensa? Porque eu vejo em você muitas possibilidades. Eu vejo em você realmente uma pessoa que veio para mudar muita coisa, sabe? Em relação aos assuntos que a gente falou, a questão do capacitismo, a questão sobre, do como a gente olha para a pessoa com deficiência, sobre acessibilidade. E assim, você tem planos? Sim. Olha, gente, eu quero ser futuramente uma grande psicóloga. Porque Olha, eu amo ajudar, eu amo conversar, eu amo fazer o bem através dessa conversa. E eu tive um processo até hoje. Eu vou me tratando com psicologia. Às vezes as pessoas acham que ter psicóloga é quando você tem um problema. Não, gente, psicóloga é diária, é uma conversa diária que você pode fazer, e isso automaticamente vai te ajudar muito. Então, assim, até hoje eu estou me tratando. E assim, vendo na minha infância, a psicologia movimentou a minha história de uma forma muito boa. Eu acredito que não só na minha história, mas de muitas pessoas que estão nesse ciclo da psicologia, tanto sendo psicóloga ou está se tratando. Então, assim, esse plano, essa meta, esse sonho de ser uma psicóloga vem desde pequena, 9 anos. Porque eu chegava nos dias da minha terapia, eu falava assim: olha só, para minha psicóloga, hoje quem é a psicóloga sou eu. E ela dizia: Jéssica, que incrível, porque parece realmente que você é formada. Então parece é, que é uma coisa dentro de mim, uma sabedoria dentro de mim. Sempre gostei muito de conversar.
Então, eu acredito que em breve, futuramente, eu possa me tornar uma grande psicóloga e movimentar as minhas palestras, porque é uma forma e um instrumento de estar impactando as pessoas. Eu gosto de dizer que pessoas com deficiência não estão aqui para me passar uma mensagem. Eu sou palestrante, eu estou aqui compartilhando a mensagem porque eu decidi, porque eu acredito que é uma minha missão. Você tem a sua missão. Então siga, não desista. Às vezes a gente tem a missão na nossa frente, mas a gente não segue. A gente não dá a oportunidade de começar a fazer diferente. Isso é uma verdade imensa. Eu acho que, sinceramente, eu sou mega fã de terapia, é, de verdade. Eu até comecei a fazer faculdade de psicologia. Ai, é maravilhoso. Hã? É maravilhoso. Eu adoro. É maravilhoso. Eu fiz terapia, na minha vida. Eu acho, sinceramente, terapia é vida. Todo mundo devia fazer, devia ser obrigatório até. Todos deviam fazer, porque só faz bem, né? E você tem qualidades realmente muito importantes para quem vai seguir nessa área. A maior delas é que você sabe ouvir, sabe? Isso é uma coisa rara, né? E você ouve com presença total e com muito amor, sabe? Assim, com muito amor. A gente percebe isso em você. E isso, assim, eu fico imaginando as pessoas que forem suas pacientes não te largam nunca mais. Ai, gente, eu fico muito feliz dessa força, porque é tanta gente vibrando por mim. Eu nem sou psicóloga ainda. Eu acho que eu nem vou precisar me formar nem nada. Eu acho que eu já vou entrar na área. Mas tudo bem, muita gratidão mesmo, porque eu acredito que tudo é uma forma de aprendizado. E essa live eu aprendi alguma coisa. Eu acredito que quem está assistindo, você pode ter aprendido alguma coisa. Então é um conjunto e eu espero que futuramente eu possa ainda mover o coração de muitas pessoas, seja em qual versão eu esteja, né? Porque eu tenho muitas versões, então acredito que cada vivência minha eu possa impactar e que eu possa continuar assim. Tá bom. Minha querida, olha, muito obrigada por você existir, pela sua generosidade de estar aqui hoje batendo esse papo. Eu estava ansiosa por esse papo. Eu acho que você realmente, você é pura luz, você é de verdade, pura luz. E você está fazendo lindamente o seu papel, sabe? Você está aí espalhando essa sua energia maravilhosa, essas mensagens maravilhosas. Quer dizer, você vai muito além de você mesma, sabe, Jess? E isso é uma coisa sensacional. A maioria das pessoas, talvez, na tua posição, estivesse totalmente focada em você, né? E você não, você está focada, às vezes você só focada, não vejo você focada em você, inclusive, só vejo você focada nos outros. Quer dizer, você é focada sim nos seus planos, nos seus objetivos e tal, mas você está aí para fazer a diferença mesmo. E isso é sensacional. Exato. Eu vou te falar, aos 17 anos, já tem livro, já está aí se preparando daqui a pouco para uma Olimpíada, sabe? Já, olha tudo que você já construiu, menina. Você é danada, viu? Realmente, tudo questão de esforço, é o que eu gosto de dizer para as pessoas. Sucesso está na decisão, nem sempre está em você estar no pódio, estar no primeiro lugar, conquistando tudo. Sucesso é persistência. Vencer, uma pessoa para mim que vence é aquela que tem disciplina. Porque não é todo dia que a gente vai estar no auge do patamar. Mas a gente sempre vai ter a mente firme, a gente sempre vai ter a mente no nosso foco, que é viver, que é lutar pelos nossos objetivos e desistir de desistir. Muita honra fazer parte desse seu projeto tão importante que eu acredito que tem movimentado tantas vidas. Parabéns e obrigada por isso. O que Tá, você obrigada por estar faz? assistindo. O livro da Jess, maravilhoso. Vocês podem comprar indo lá no perfil dela, Jessie Borg. Clica na bio, né? E lá vocês conseguem Eu comprar tenho o o livro. link. Hã? Na minha bio tem o link da loja do site que vocês podem acessar. É fácil e qualquer dúvida pode me chamar no direct e fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Eu não poderia deixar de mandar um beijão para quem está me assistindo, nos assistindo aqui, que eu já vi tanta gente com um comentário tão lindo e isso deixa o meu coração com mais alegria ainda nessa noite. Com certeza amanhã eu vou amanhecer melhor, mais disposta e forte. Ah, que lindo. Olha, muito obrigada. Pessoal, obrigada por vocês todos que vieram para prestigiar a gente. Espero que vocês tenham gostado realmente do papo. Acho que foi um papo muito gostoso. Eu adorei,
né? É, esse projeto, Gente que Virou o Jogo, vai continuar no mês que vem. Então, quem quiser continuar seguindo, é só seguir o Link Together. Esse mês que vem vai ter outras histórias. Não sei se tão inspiradoras quanto a da Jess, mas vai ter outras histórias. E é isso Cada aí, gente. história é uma história, gente. Assistem. E nenhum de nós, gente, é melhor nem pior do que ninguém. Todos nós somos capazes de fazer a diferença no mundo. E isso começa da decisão que a gente toma. Então, tá aí a Jess, que não deixa a gente, né, pensar diferente. E tantas outras pessoas. São histórias muito inspiradoras. Tem muita live gravada no link que vocês podem assistir. Histórias incríveis. Então, estão todos convidados. Jess, lindona, tô aqui para você, para o que você precisar. Tá bom? Eu digo mesmo, conta comigo, todo sucesso nesse projeto, que possa continuar sempre, sempre. Conta comigo de alguma forma eu puder ajudar nesse projeto, pode contar comigo. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem, a gente pode oferecer. É isso mesmo. E a gente pode, através, graças a Deus, nós podemos agradecer sempre por ter o nosso dia, por poder acordar, por poder falar, porque a nossa fala pode impactar o outro. O nosso olhar pode impactar o outro, o nosso ouvir, sabe? Tudo isso a gente tem sempre alguma coisa para ser gratos. Eu acho que a gratidão, acho não, tenho certeza, a gratidão deixa a vida mais leve. A gente Total. perceber Isso, isso. pô, é importante, sabe? Às vezes a gente não precisa falar nada. Se a gente simplesmente ouvir de verdade uma pessoa, a gente já faz uma grande diferença na vida dela. Infelizmente, as pessoas têm muita dificuldade, né, de ouvir os outros. Elas ouvem já pensando em responder, ou elas ouvem distraídas, mexendo no celular, ou já pensando na próxima coisa que tem para fazer. E às vezes aquela pessoa só precisa ser ouvida, né? Exatamente. Ser por isso, porque o nosso ouvir a gente pode impactar as pessoas, o nosso falar também, o nosso olhar também, qualquer coisa, gente. Então, assim, às vezes quando a gente acorda, a gente faz uma análise, o que que eu vou fazer hoje? Ai, meu Deus, o que que vai ter? Para, agradece, porque você acordou. E essa é a sua vitória de hoje. Exato. Perfeito. Viva a gratidão. E pessoas mais felizes são aquelas que vivem verdadeiramente a gratidão. Não é só viver de hashtag gratidão, hashtag fé, porque isso não está na fala, isso está na prática. E aí, Exato. desistir de desistir. Levem esse ensinamento, porque quem assistiu hoje essa live tem que sair mudado. Não adianta você só ouvir, você tem que praticar, você tem que fazer diferente. É isso aí. E aquela história, a gente vai praticando, tem dias que a gente dá uma titubeada, mas no outro dia a gente volta, né? Volta logo em seguida. E é isso aí, gente. Perfeito ninguém é, né? Mas a gente vai indo aí no caminho. É o processo, viva ele. É isso aí. Gente, boa noite para vocês. Boa noite, Jess. Super obrigada por tudo. Vai ficar gravado no meu no perfil, né, do link. Depois eu mando para você o link também. Super obrigada, você tá linda, maravilhosa, eu sou sua fã. Tá bom? E vou ir para as Olimpíadas e ganhar lá todas as medalhas que tiver para ganhar. Paris 2024 está logo ali. Com o meu esforço, vamos chegando. Ai, tá bom. Olha, vai dar certo, tá bom? Obrigada. Um beijo. Beijo, gente! Tchau, gente.